A partir de agora vocês estão sendo comumente gravados e essa aula estará disponível mais tarde no YouTube. Boa noite a todos, boa noite a vocês do futuro que estão vendo no YouTube, e eu espero que o futuro esteja bem, porque o presente está complicado, né? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, depois daquelas aulas cristológicas que nós vimos a infância, a vida pública de Jesus, a paixão de Cristo, que foi uma aula muito interessante, muito pesada, que nós vimos sobre a ressurreição de Cristo, a sua ascensão ao céu. Nós vimos que os discípulos ficaram aqui na terra, né? Cristo subiu e a gente ficou, né? Os discípulos ficaram, né? E como que a gente vai lidar com isso, né? Cristo nos abandonou, o que a gente vai fazer, né, nesse mundão? Cristo morreu na cruz, só que o capeta ainda está por aí, né? Cristo morreu na cruz, só que a gente ainda tem que responder ao amor de Deus por nós. Não é só Cristo morreu na cruz, acabou. Não, a gente tem que dar a nossa resposta, né? E para isso, Cristo vai nos deixar a sua esposa. Vocês sabiam que Cristo tinha esposa? Quem é que sabia que Cristo tinha uma esposa? Hein? Cristo tem uma esposa. Isso. Não é Maria Madalena, como o cara lá do Código da Vinci ficava falando, não. Cristo tem uma esposa. O Dan Brown, ele fala que Maria Madalena se casou com Jesus e os dois fugiu para França. Loucura. Né? Pacífico, mas eu posso agredir ele? Não, pode não. Tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo que explica muito bem sobre isso, mas tirando essas balelas, a esposa de Cristo é a igreja, né? E como a igreja somos nós, a gente pode dizer que Cristo quer casar conosco, né? E quando que Cristo vai casar conosco, veremos na aula de hoje. Então fiquem empolgados, fiquem com o coração cheio. Eu tô com o coração muito alegre hoje, muito alegre mesmo. Eu tô explodindo de alegria, porque é muito bom ser católico e é muito bom conhecer a Igreja Católica. E eu quero que esse entusiasmo passe para vocês. Eu quero contagiar, que o Espírito Santo contagie, porque a gente não está numa igreja igual às outras, a gente está na igreja de Cristo, a esposa de Cristo. É a coisa mais sobrenatural que a gente pode alcançar nessa terra, ser membro da Igreja Católica, batizado, que você se encha de alegria. Marina, começa lendo que eu choro aqui. Tá bom. A série é a Igreja Católica e a sua estrutura e missão. Aula 1. Fundação da Igreja. Ao fim de sua vida terrestre, Jesus ensina a seus discípulos sua doutrina. Cristo, ao se elevar aos céus, deixa na terra a sua igreja. Continuará sendo a sua presença durante a história, até que ele volte. Agora vamos ler, Marina já deixou separado, o Evangelho de Mateus 16, 13 a 19. Enquanto ela está pegando, a gente pode... Que Jesus subiu ao céu e ele deixou a sua igreja, né? E ele funda a sua igreja sobre o apóstolo Pedro. Por quê? A gente vai entender, né? Leia, Marina, leia. Jesus foi à região de Cesareia de Felipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou alguns dos profetas. E vós? Retomou Jesus. Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Palavras da salvação. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E pode continuar a leitura aqui. Agora aqui do celular, né? Isso. A profissão de fé de São Pedro, inspirada pelo Espírito Santo, o elege uma pedra onde é edificada a Igreja de Cristo. Sendo assim, com a ajuda do catecismo,
Vamos aprender com a igreja como devemos entender este mistério. Antes de você entrar no catecismo, vamos entender um negócio, né? Simão Pedro foi escolhido, eleito o líder dos apóstolos, né? A gente já falou sobre os apóstolos em outras aulas, né? E quando Pedro foi escolhido, foi porque Pedro ele se abriu ao Espírito Santo, né? E todos aqueles discípulos que estavam ali em Jesus, eles viam em Jesus um homem especial. Eles viam em Jesus um guru, um líder social. Viam em Jesus um líder militar. Ou viam em Jesus um milagreiro. Mas Pedro, ele olhou para Jesus, né? Enquanto todo mundo falou, né? O que dizem os homens que eu sou? Os discípulos começaram a falar. Uns dizem que você é profeta Elias que ressuscitou. Outros dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é isso e aquilo. E você, Simão, o que você diz que eu sou? Aí Pedro olhou para ele. Tu é filho de Deus. Filho de Deus vivo. Aí falou. Feliz você, Simão. Porque não foi a carne que te revelou isso, mas o Espírito Santo, né? Então Pedro, ele confessa a divindade de Jesus. E por confessar a divindade de Jesus e acertar, né, que Jesus ele não estava aqui para não era um homem comum, mas sim o próprio Deus, o que acontece? Jesus confia a ele a sua igreja. E o que isso significa? Vamos ver o catecismo da Igreja Católica. Você vai ver que na aula de hoje tem muito pouco texto meu e tem muito catecismo da Igreja Católica. Por quê? É mais importante que vocês aprendam o que a igreja diz do que eu digo. Eu sou um servo da igreja aqui. Eu não estou falando ideias do Felipe. Eu estou falando a doutrina da igreja. Então, que menos Felipe, mais igreja. Essa é a tendência daqui para frente. E a gente vai refletir naquilo que a igreja nos propõe. Então, vamos lá. 552, Marina. No Colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro confessara: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o nosso Senhor declarou-lhe então: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja, edificada sobre Pedro, a vitória sobre os poderes da morte. Pedro, graças à fé que confessou, permanecerá o rochedo inabalável da igreja. Terá a missão de defender esta fé, para que nunca desfaleça e de nela confirmar os seus irmãos. Parou? Então, Pedro, você vê que tudo que eu falei está escrito aqui, né? E isso é importante, né? Porque que diz aqui, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Então, dos apóstolos de Cristo, dos 12 que estavam ali, Simão Pedro, ele tinha uma missão diferente da dos outros, né? Ele era o líder dos apóstolos, ou seja, depois que Jesus subisse ao céu, ele que ia organizar o povo ali tudo. Nossa, que missão extraordinária. Eu fico pensando se eu daria conta. Jesus chegar assim: Felipe, tu és pedra, e sobre você edificarei a minha igreja. Você é doido? Eu não aguento não. Porque na igreja, o que a gente tem na igreja? Pensando nos apóstolos, a gente tem ladrão. O que a gente tem na igreja? Pedófilo. O que a gente tem na igreja? Santos. Pessoas boas. O que a gente tem na igreja? Traidores. O que a gente tem na igreja? Pessoas ruins e pessoas boas, como em qualquer lugar do mundo. Quando o pessoal começa a atacar a igreja, tacar pedra na igreja, porque essa na igreja tem isso, a igreja tem aquilo. Pergunta, você pergunta para essa pessoa: você estuda numa faculdade? Aí você vai falar assim: e nossa faculdade é todo mundo perfeito? Todo mundo tira 10? Aí vai começar a pensar nos erros das pessoas que estão na faculdade dele, por exemplo, né? Aí tem muitas pessoas que falam assim: eu sou evangélico, vocês, católico, isso e aquilo. Mas é só olhar para a igreja evangélica deles que eles vão ver coisas até piores. Ou seja, gente,
Onde tem seres humanos, vai ter gente boa e vai ter gente ruim. Não importa. Agora Pedro vai ter que lidar com isso. Pedro, ele tem ali... ele tem Mateus, que era ladrão, se converteu, que era cobrava imposto. Ele tem João, que não sabe porcaria nenhuma da vida, é um jovenzinho, né? Consequente, mas que ele vai se tornar um grande discípulo, um grande apóstolo. Ele tem todos esses apóstolos aí que tinham uma vida passada. Tinha Maria Madalena, que era prostituta. Tinha tanta gente. Tinha Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. E Pedro, ele tava... Esse era o povo de Pedro, né? Quando Jesus sobe ao céu, ele tem que lidar com essas pessoas. Ele tem que lidar com os sucessores de Judas, né? Porque Judas morreu, se enforcou, mas deixou os seus sucessores. E os sucessores de Judas estão até hoje por aí, né? Traindo a igreja, traindo o seu magistério, indo contra o Papa. Você vê qualquer pessoa que vai contra o Papa está indo contra Pedro. Porque o Papa, ele é continuador do ministério de Pedro, né? Quem é Pedro, né? É o Papa, né? Hoje. Ou seja, Pedro, ele foi o primeiro Papa, né? Começou em Pedro o ministério que hoje é o ministério do Papa Francisco, que foi o do Bento XVI, que é do Bento XVI, que ele está vivo, né? Que ele é Papa Emérito, que foi o ministério de João Paulo II, de Pedro até Francisco, uma linha ininterrupta. E quando você vê pessoas que vão contra Pedro, que vão contra o Papa, estão indo contra Pedro. Por exemplo, os bispos da Alemanha. Os bispos da Alemanha estão criando um cisma contra o Vaticano. Por quê? Porque eles querem dar bênçãos a casais homossexuais. Isso é errado. Por quê? Porque não se pode abençoar o pecado. Abençoa-se o pecador, mas não o pecado. E quando você se dá bênção a casais homossexuais, você está abençoando o pecado deles. Não pode. Agora, quando vai e vai lá, me abençoa, padre, porque eu quero me arrepender, o padre abençoa. Agora, abençoar aquilo como se fosse correto, certo? E os bispos da Alemanha, os padres alemães estão fazendo isso, estão indo contra Pedro, eles vão causar um cisma da igreja. Esses são alguns exemplos, né? Então, a Marina vai continuar a leitura. Vocês têm alguma dúvida até agora? Não? Então você pode continuar, Marina. Qualquer coisa, gente, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Pode? Pode. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este cargo depois da sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente pelo de Pedro, o único a quem confiou explicitamente as chaves do reino. Vamos lá. Nesse aqui, a aula de hoje está bastante rica, tem muito detalhe e eu fico triste de não poder refletir tudo, porque senão a gente vai até meia-noite, mas vamos ao mais importante. Uma coisa que eu esqueci de refletir do outro parágrafo do catecismo é que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, ela nunca vai acabar. Já tentaram, hein? Já tentaram de toda forma acabar com a igreja. Começou com Nero, perseguindo os cristãos, né? Lá ali, no começo do cristianismo, você acha que era, olha, Jesus subiu ao céu, Pedro, vamos louvar a Deus. Não, veio perseguição, veio chicote. Estevão morreu apedrejado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Nero perseguiu os cristãos. Nero, ele colocava os cristãos nos estádios, em tochas, assim,
em pilares. No estádio todo eles botavam fogo bem lento para as pessoas morrer queimadas lentamente, os cristãos. Botava os cristãos para serem devorados pelos leões lá no Coliseu. Que mais? Na Segunda Guerra Mundial, Hitler ele matou mais de 5 mil padres na Igreja Católica, né? Ele matou 5 mil padres em campos de concentração. O Stalin começou a uma perseguição contra a Igreja Católica. Stalin é um ditador comunista da União Soviética. E eles tentavam de todo jeito acabar com a igreja, né? Acabar com a fé da igreja, né? E hoje nós vemos muitas tentativas de pessoas querendo acabar com a igreja, mas não mais de modo violento, né? Porque uma vez chegou o São João 23, que era um papa da época depois da Segunda Guerra Mundial. Chegou uma pessoa e falou assim: Santo Padre, os comunistas querem destruir a igreja. Aí São João 23, que ele era engraçadão, né? Ele olhou assim, deu risada e falou: esses caras é besta, né? Nem se nós que estamos de dentro não conseguimos destruir, muito menos eles que estão de fora. Por quê? Qual o sentido da história? As portas do inferno não prevalecerão na igreja, nem se as próprias pessoas dentro da igreja tentarem contra ela, né? E muitas pessoas na igreja tentam destruir a igreja do lado de dentro. Doutrinas erradas, heresias, a teologia da libertação, o marxismo que entrou dentro da igreja. Paulo VI falou: a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. E o que isso significa? Que tem gente ruim dentro da igreja que está tentando contra a igreja, né? Tem testemunho que a KGB é a polícia comunista, né? É a inteligência comunista. E o comunismo é uma doutrina de ateus. Eu não vou explicar isso na aula de hoje, né? Eles infiltraram nos seminários muitos seminaristas para tentar destruir a igreja por dentro. E eles não conseguiram. Ou seja, muitas pessoas que não creem em Deus foram ordenados padres e bispos. Estavam ali para cumprir um papel, para tentar destruir a igreja de dentro. E eles não conseguiram. E tem tanto exemplo de pessoas que tentaram destruir a igreja que eu vou deixar um filme hoje de lição de casa. Um filme muito bom. E eu quero que vocês assistam para a gente partilhar na próxima aula, né? Então, nesse parágrafo aqui que a Marina acabou de ler, está escrito: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, Jesus ele dá as chaves para Pedro. Ou seja, tudo que você decidir aqui na terra, eu aceitarei no céu. E tudo que você não aceitar aqui na terra, eu não aceitarei no céu. Então Pedro ele tem as chaves de interpretar a doutrina, de interpretar aquilo que Jesus disse. Por exemplo, antes os padres, eles não eram celibatários, ou seja, eles podiam casar, né? E isso foi nos primeiros séculos da igreja. Mas a igreja, ela viu que isso era algo que estava atrapalhando a vida dos padres, porque o padre ele tinha que dar atenção para a sua paróquia e tinha que dar atenção para a sua família. E não estava dando certo, né? Então, a igreja ela falou: então a partir de hoje todos os padres vão viver só para Jesus, para até ser uma melhor imitação de Cristo. Então, é uma coisa que não era e passou a ser. Por quê? Porque Pedro ele tem as chaves, ele pode mudar. Só que o que o Papa não pode mudar? Dogmas de fé, doutrinas. Por exemplo, o Papa não pode chegar hoje e falar que o Deus a partir de hoje não é mais trino. Aí o Papa se tornou um herege, né, se ele fazer isso. Nenhum Papa até hoje, nenhum Papa falou algo contra a doutrina dogmática da igreja. Por quê? Porque senão ele não seria Papa, né? Ele estaria contradizendo algo que está acima dele. Ou seja, o Papa ele tem poder disciplinar, o Papa tem poder de perdoar os pecados, né? E assim ele transfere esse poder para todos os padres, né, pelo sacramento da ordem, né? Ou seja, os padres eles podem perdoar os nossos pecados,
ou não podem perdoar, porque se você chegar no confessionário, fazer uma confissão hipócrita e falar, eu não me arrependo disso que eu estou falando para você, o padre vai falar, então vai embora, eu não te dou perdão, né? O Papa, ele pode excomungar uma pessoa. O que é isso, né? É o poder das chaves. Uma pessoa que é um herege e ele está contra ele está contra a comunhão da igreja, está causando um mal para a igreja, o Papa fala, a partir de hoje ele não é mais da igreja. Está excomungado, ele não pode confessar, ele não pode comungar, mas por que ele faz isso? Porque ele é mauzão, ele é malvadão? Não. O Papa faz isso justamente para que as pessoas, elas se arrependam e voltem para a igreja. Tipo, sem a presença da igreja, elas voltem. Esses são os poderes das chaves, né? O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais, não mudar a doutrina, né? Por exemplo, o que quer dizer que Maria é Imaculada Conceição, né? Por exemplo, aí o Papa fala, significa que é isso, que Maria, ela foi concebida sem pecado original. Entendi. Então o Papa explicou, usando o poder das chaves, entendeu? Juízos doutrinários, decisões disciplinares, como o celibato que eu falei, né? E Jesus confiou essa autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos, particularmente pelo de Pedro. Ou seja, a igreja, ela tem esse poder, né? Esse poder de administrar a nossa alma, administrar a nossa salvação, administrar os sacramentos, o nosso alimento espiritual. Sem a igreja nós não teríamos acesso à espiritualidade que nos dá a salvação, como a gente vai ver mais pra frente. Então eu finalizo aqui, eu vou ler, tá, Marina? Essa parte que fala assim: Pedro tem as chaves, e a autoridade da igreja foram dadas por Cristo sobre ele, e a igreja foi fundada. Por isso, a igreja hoje honra a figura do Papa, o ministério de Pedro. Assunto que trataremos na próxima aula, que a gente vai falar da próxima aula sobre a hierarquia da igreja, e eu vou retomar nesse tema, né? Então, vamos entender. Agora a gente vai ler aqui: a igreja é a esposa de Cristo, né? A Marina já está abrindo. Eu vou ler aqui o Colossenses, né? E aqui a gente vai ver duas analogias. Uma, a igreja é corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. A gente vai entender o que significa. E dois, a igreja é a esposa de Cristo. Então, eu vou ler aqui Colossenses, né? Colossenses 1:12 diz assim: sede contentes e agradecidos ao Pai, que vocês dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de teu Filho muito amado, que é a igreja, né, gente? No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. A confissão, né? O perdão dos nossos pecados, a absolvição dos nossos pecados, né? Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo. Presta atenção a partir desse momento. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por ser intermédio reconciliar consigo todas as criaturas por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, estabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sendo vós... Calma aí, vamos pular aqui do... Agora eu parei no 20. Agora a gente vai pro 22. Né? Quer dizer, vai mudar de leitura agora. Aqui é Colossenses. Agora a gente vai para Efésios. Efésios 5, 22.
que aqui Paulo fala do matrimônio, né? Que diz assim: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Polêmica, calma aí. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja submissa a Cristo, assim também o seja em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Santifica-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la assim mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Aqui é uma referência do apóstolo a Gênesis 2:24. Então vamos lá. Em Colossenses, Cristo ele se apresenta como cabeça da igreja, né? E vamos pensar no nosso corpo. Nós temos a cabeça, aqui está o cérebro. Se a cabeça ela não tem cérebro, o corpo não funciona. Isso é a cabeça, ele é o cérebro, ele é a visão, ele é a audição, ou seja, Cristo é quem fala, Cristo é quem vê, Cristo é quem ouve. E quem nós somos? Nós somos as mãos de Cristo nessa terra. Ou seja, ele fala, ele pensa, e nós agimos por ele. Ou você acha que você bonitão, quando está fazendo caridade, você acha que é você, por sua bondade, que você está fazendo aquilo. Na verdade, você está sendo as mãos, a voz, o agir e o viver de Cristo na vida das pessoas, quando você faz caridade. Até um ateu, quando ele faz caridade e fala: viu, eu não preciso de Deus porque eu faço caridade, na verdade ele está obedecendo a Deus, porque está fazendo bem, né? Então na prática ele está fazendo isso que diz a palavra, né? Ele, sem que saber, ele está sendo membro do corpo de Cristo, sem saber, né? Então ele está se auto-refutando? Porque tipo, pro ateu ser ateu, se ele quer ser melhor que Deus, então ele tem que ser mal, porque Deus é bom, né? Porque Deus é bom, e quando ele faz a bondade, ele está fazendo a bondade que vem de Deus. Tudo que a gente faz de bom é pela graça de Deus, né? Em Efésios, Deus ele fala assim, que nós somos membros do seu corpo. Colossenses diz que ele é a cabeça do corpo. Agora aqui em Efésios, Paulo fala: nós somos membros do corpo. Então a gente é o pé, a gente é a mão, a gente somos o tórax, a gente faz parte desse corpo. E esse corpo é a igreja, né? Cristo é a cabeça da igreja. Então não existe igreja sem Jesus. Não existe. Assim como não existe corpo sem cabeça, né? Então, em que sentido Cristo que a gente é corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo? É no sentido de que a igreja é a esposa de Cristo, né? E aqui fala, e eu não vou entrar na polêmica, eu falei que é polêmica, das mulheres sendo submissas aos seus maridos, que a gente vai falar isso quando a gente for falar do sacramento do matrimônio. Mas só para dar uma pitada, essa submissão não é a submissão, por exemplo, de que vai fazer isso aqui, mulher, porque eu estou mandando, sei lá o que. Não, é uma questão de cumplicidade. A mulher é submissa ao seu marido quando o marido a ama como Cristo amou a igreja. Ou seja, é uma via de mão dupla. Então a mulher obedece ao seu marido, mas o marido ama sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Simplesmente morrendo numa cruz. Então, se o marido não está disposto a morrer na cruz pela esposa, então ele não ama ela como Cristo amou a igreja. É por isso que o pai de família, ele é chamado a dar a vida pela sua família. Trabalhar,
sol a sol na cabeça, não deixar faltar nada em casa, ser aquele cara que ama a esposa e que se entrega por ela. E é claro que quando ele falar, amor, faz isso aqui pra mim, a esposa vai fazer. Por quê? Por causa da submissão? Não, é por causa que tem amor entre o casal. Você entendeu, gente? Agora, para não entrar no âmbito do casamento humano, eu quero entrar no casamento divino. Cristo, ele amou a igreja. Mas essa igreja hoje, ela é uma igreja que ela é santa. Só que ela tá cheia de gente pecador. Aqui, ó, nessa live hoje aqui tá cheia de pecador. Tá cheia de gente que tá ruim na praça, né? Todo mundo aqui. Ruim. Tá todo mundo manchado. Então, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra. Ou seja, Deus, ele quer purificar essa igreja. Assim, ele quer colocar o vestido branco de noiva na igreja, para que ele possa fazer um matrimônio espiritual. Santa Teresa d'Ávila diz que nós, quando chegarmos no céu, a gente vai ter um matrimônio espiritual com Jesus, né? Cristo, ele vai se unir com essa igreja, nós teremos um matrimônio, a gente vai se casar com Jesus, né? E nisso as pessoas pensam, nossa, que estranho casamento. Não, é um matrimônio espiritual, não é corporal. A nossa alma vai estar em Jesus, e Jesus vai estar em nós de uma maneira perfeitamente plena, que a gente não vai mais pecar, a gente não vai mais ceder à tentação. No céu não vai ter tentação, não vai ter dor, não vai ter nada, a gente vai estar em pleno com Jesus. Um matrimônio espiritual. Então, para sair das palavras do Felipe, que já falou demais, vamos ler o Catecismo da Igreja Católica. Aonde paramos, Marina? Nós paramos antes. O Felipe, posso fazer uma pergunta? Claro. Você anteriormente lá você mencionou assim sobre o Papa, por exemplo, né? E se ele falasse assim, que Deus não é trino, por exemplo, aí ele estaria esse herege, né? Porque isso já é uma verdade já, né? E aí eu queria te perguntar assim, aonde que está baseado a questão da santidade, a questão da Igreja Católica? Da Bíblia? A Bíblia vem antes? O que é que vem antes, assim? Eu não entendi essa pergunta. É assim, porque, por exemplo... Onde que está na Bíblia que a Igreja Católica a gente acabou de ler, Mateus 16, 18. Agora eu não entendi a sua dúvida. Tá. Não, era mais assim, em que consistia todo o dogma, toda a questão dos mandamentos, por exemplo, tudo aquilo que a gente entende hoje, né, por de seguirmos da igreja, onde que tá escrito isso? É na Bíblia? Olha, primeiro que vem de Jesus, né? Tudo que é da igreja vem de Jesus. Segundo que a gente tem que parar com esse negócio, não está na Bíblia. A gente é católica, a gente não é protestante. Protestante não existe. Antes de Lutero, que inventou esse negócio de protestantismo, não tinha esse negócio, tem que provar na Bíblia. Não, porque a gente tem a Bíblia, a gente tem a tradição dos apóstolos, ou seja, desde os primeiros cristãos sempre foi assim, entendeu? Foi assim que eles entendiam, né? E tem o magistério da igreja, que é o catecismo, né? Então, por exemplo, quem veio primeiro, a igreja ou a Bíblia? Quem sabe responder? É a Bíblia. Não. Igreja. Inclusive o padre Paulo Ricardo falou isso quando ele foi refutar um protestante. Falou, sem igreja católica não existiria a Bíblia. Existia o Antigo Testamento, mas quando Cristo ele veio, a igreja ficou 40 anos sem ter a Bíblia, nenhuma carta. Paulo foi escrever a primeira carta, Marcos foi escrever o primeiro evangelho 40 anos depois da morte de Jesus. Não, 40 depois de Cristo. Tipo, passou uns 10 anos da morte de Jesus. E a igreja ficou sem Bíblia, do jeito que a gente conhece, com 72 livros, por 400 anos. Porque tinha um livro aqui, tinha um livro ali, e não era tipo folhinha de papel assim, era uns pergaminhos gigantão, entendeu? Então um livro da Bíblia era uma biblioteca inteira, né?
Então como que você ia fazer para saber o que Cristo falou, o que Cristo pregou? Como que você sabe? Você sabe pela boca a boca. Jesus falou isso se chama tradição. Né? Então muita coisa a gente conhece pela tradição, não pela Bíblia. Porque a igreja veio antes. E a gente tem que ter fé na igreja antes da Bíblia. Porque é a igreja que interpreta a Bíblia. Foi a igreja que reuniu todos os livros da Bíblia e falou: esse aqui é livro de Deus, esse aqui não é. Porque tinha muita gente que queria colocar umas coisas absurdas dentro da Bíblia. Queria colocar livro de Evangelho de Maria Madalena, onde aqui Jesus casava com Maria Madalena. Queria os apócrifos, né? Queria colocar e tinha outros que queria tirar tudo. Tinha outros que queria colocar tem outros que queria tirar, só deixar duas cartas de São Paulo e o Evangelho de Lucas e jogar o Antigo Testamento todo fora. Só ficar com 3 livros a Bíblia toda. A igreja que falou nananina não. E sim, a gente conhece a Bíblia hoje, muito bonitinho, mas foi a igreja que editou a Bíblia. A igreja que colocou, foi São Jerônimo que colocou aqueles versículos. Versículo 1, versículo 2. Já vou passar para você, Mateus. Foi a igreja. Entendeu? Aí depois, como diz o padre Paulo Ricardo, copiando as palavras dele, chegar um cara hoje, com a Bíblia debaixo do sovaco, falando: não está na Bíblia. Mas foi a igreja que fez a Bíblia, rapaz. A Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. Ele pensa que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Mas não, foi trabalho, gente morrendo, discussão doutrinal. Não foi assim que aconteceu, as coisas não são tão automáticas. Então, se a igreja está dizendo, se o catecismo da igreja está dizendo que Cristo fundou a igreja católica e ela é correta, é porque os apóstolos assim pensavam. Pode falar, Mateus. Minha dúvida é sobre os protestantes mesmo, porque eles tiraram, foram 7 livros da Bíblia, correto? Sim. Mas quais foram especificamente? Eu vou te dever para não travar a aula, né? Porque eu tenho que fazer uma pesquisa aqui. Assim, me falaram uma vez na igreja, mas eu não fui conferir se é verdade, que foram os livros que tiraram foi qualquer um que falava alguma coisa sobre Nossa Senhora. Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria, Eclesiástico e acho que só. Gente, aguenta que a gente vai ter uma aula só sobre o protestantismo, então eu vou voltar nessa questão, vai ser muito legal. Eu não vou falar, hein, também. Então, a gente vamos seguindo. Sim. A igreja não é apenas uma realidade jurídica, mas mística. A igreja assume o mistério de ser a esposa de Cristo. Sobre este aspecto, assim diz o Catecismo da Igreja Católica: a comparação da igreja com o corpo lança uma luz particular sobre a ligação íntima existente entre a igreja e Cristo. Ela não está somente reunida à volta dele, está unificada nele, no seu corpo. Na igreja, corpo de Cristo, são de salientar mais especificamente 3 aspectos: a unidade de todos os membros entre si, pela união a Cristo, cabeça do corpo, a igreja esposa de Cristo. Pode continuar. A unidade de Cristo e da igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção entre ambos, numa relação pessoal. Este aspecto é, muitas vezes, expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo, esposo da igreja, foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O próprio Senhor se designou como o esposo, e o apóstolo apresenta a igreja e cada fiel, membro do seu corpo, como uma esposa desposada, com Cristo Senhor, para formar com ele um só espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, que Cristo amou, pela qual se entregou para se santificar, que associou a si por uma aliança eterna, e a qual não cessa de prestar cuidados como ao seu próprio corpo.
Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só, formado de muitos, quer seja a cabeça que fale, quer sejam os membros. É Cristo que fala. Fala desempenhando o papel de cabeça, ou então desempenhando o papel do corpo, conforme ao que está escrito. Serão os dois uma só carne. É esse o grande mistério. Digo em relação a Cristo e à Igreja. E o próprio Senhor diz no Evangelho: já não são dois, mas uma só carne. Como vedes, temos de algum modo duas pessoas diferentes. No entanto, tornam-se uma só na união esponsal. Diz-se esposo enquanto cabeça e esposa enquanto corpo. A Igreja é a esposa de Cristo. Ele amou-a e entregou-se por ela. Purificou-a pelo seu sangue. Fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus. A cabeça é o corpo que somos nós, e a cabeça que é Cristo. Não existe igreja sem Cristo, assim como um corpo não é vivo sem cabeça. Por ser a esposa de Cristo, a igreja será no fim dos tempos elevada e acontecerá a consumação deste matrimônio, onde nós e Cristo seremos unidos no céu por toda a eternidade. Que lindo! Eu espero por esse dia. Eu espero por esse dia. O catecismo ele é bem claro, eu nem vou falar muito dessa parte, cabeça, corpo, cabeça, igreja, mas só da questão de que, sabe, quem é casado aqui? Fala eu, casado na igreja. Certinho. Mônica, casamento é fácil, Mônica? Não, nada fácil. É uma cruz por dia, né, Mônica? Verdade. É uma cruz todo dia mesmo. Uhum. É uma entrega mesmo, né? Isso. É uma decisão que a gente toma e é isso, né? Então você entende, a Mônica entende muito bem quando diz que Cristo se entregou, né? Os maridos devem amar a sua esposa assim como Cristo se entregou para a igreja. Um bom marido, nossa, ele sofre demais. Uma boa esposa sofre demais. O casamento bom, ele traz um sofrimento, mas é um sofrimento bom. É um sofrimento de morrer para você todos os dias, né? Por que eu tô falando assim, né, Mônica? Eu tô falando porque Cristo, ele quer casar com a gente, né? E às vezes a gente é aquele mau partido. A gente não é bom partido. A gente é mau partido, né? Mas para Cristo casar com a gente é noivo, a gente é esposa de Cristo, né? A igreja é esposa de Cristo. Mas para esse casamento acontecer, ele tem que purificar a sua igreja. É por isso que a igreja sofre perseguição, por isso que a igreja sofre maus tratos. É por isso que a igreja tem erros de pessoas. É importante dizer, a igreja ela é santa. É a esposa sem mácula nenhuma. A igreja é santa. Quem é pecador? Os membros da igreja. Eu sou pecador, a Marina é pecadora. Mas a igreja é a esposa de Cristo sem mácula, né? E para que a gente se configure esse mistério da igreja, nós temos que viver uma vida de santidade na igreja. Tem essa de eu vou rezar em casa sozinho, não. Eu não preciso de igreja, não. Cristo ele instituiu essa igreja. E não só como uma coisa jurídica. Entra na igreja, assina um papel, você do clubinho de Jesus. Não. Não é isso. A igreja é comunidade. A igreja é unidade. A igreja nós estamos aqui o quê? Unidos para falar de Deus, né? Sobre a luz do magistério da igreja católica. Ou seja, nós estamos querendo fazer parte da esposa de Cristo. Pelo batismo nós já somos parte da esposa de Cristo. Mas, como todo corpo, tem corpo que é doente, né? Muitas pessoas... Imagina um corpo que tem um câncer, né? Um corpo que tem um câncer, por exemplo. Eu estou usando essa analogia para vocês entenderem. Às vezes, a mão está saudável, né? Tem a mão, tem pé, tem olhos, mas ele tem um câncer no fígado. E aquele câncer no fígado faz o corpo todo ficar doente. Já perceberam uma pessoa que tem câncer como que é?
um negócio no pé faz ela ficar doente o corpo todo. Porque assim é a igreja, né? Muitas vezes tem pessoas que são parte do corpo de Cristo, mas são câncer. E faz todo mundo sofrer, né? Então a gente tem que fazer quimioterapia de Deus, radioterapia de Deus, rezar. Quando a gente reza, a gente está fazendo radioterapia no corpo enfermo da igreja, tirando os câncer. Ou aquele câncer ele está sendo curado e convertido, as pessoas estão convertendo, elas estão saindo da igreja mesmo, né? Porque o pior não é você não ser da igreja. Porque quando você não é da igreja, você não entende a igreja, né? Você não entende o que está acontecendo. O pior é quando você é dentro da igreja e você quer fazer a sua vontade dentro da igreja e não fazer a vontade de Deus. Ou seja, você fica um inimigo da igreja dentro da igreja, né? Isso é o câncer, isso que faz o corpo de Cristo sofrer. Não é um pagão que está lá na China cultuando Buda que faz a igreja sofrer. Sou eu que faz a igreja sofrer. É a Marina que faz a igreja sofrer. É a Stephanie que faz a igreja sofrer. Quando nós queremos desobedecer a igreja e fazer as nossas vontades. Ah, mas quer dizer que eu não posso fazer minhas vontades? Não estou falando... Entenda no sentido superior. É quando... não estou falando, eu quero comer chocolate, eu comi e fiz minha vontade, meu Deus, eu vou pro inferno. Não é isso que eu estou falando, gente. Eu estou falando assim, que a nossa vontade humana é pecar. A nossa vontade humana é desobedecer a Deus, porque a nossa inclinação do pecado original nos leva a isso. Agora, quando a gente está dentro da igreja, a gente está fazendo um compromisso com Jesus. Ó, Jesus, eu creio que você é meu Senhor e meu Deus. E eu quero, de coração e de alma, seguir os teus passos. Aí você se decide por Deus. Você pode até cair, mas você vai levantar. Agora, o ruim é quando a pessoa cai e fala, tá bom ficar caído. E eu vou ensinar para as pessoas que não precisam se levantar. É o que muitas pessoas fazem. Quem aqui conhece? Só fala eu. Não precisa citar nomes. Pode até contar a história sem citar nomes. Senão é fofoca, entendeu? Porque eu não quero saber quem é as pessoas, não. Quem aqui conhece alguém que é da igreja, mas fica falando, eu não concordo com isso que a igreja diz, é muito radical. Aí quando você vai olhar a vida da pessoa, é que se ela for concordar com o que a igreja diz, ela vai ter que mudar de vida. Quem aqui conhece gente assim? Eu conheço um monte. Né? Quem conhece fala eu. A igreja católica é muito radical. É isso que faz a igreja sofrer. De verdade. Agora, se a gente é esse câncer, a gente tem que se converter, gente. Se você olha para uma coisa que a igreja diz e fala, eu não concordo, tá fazendo o corpo de Cristo sofrer. E é complicado. Isso é complicado. Mas vamos dizer, até agora, para dar continuidade à aula, a igreja ela estava, vamos lá, que lindo, Cristo, a cabeça, a esposa, o mistério, o casamento, o matrimônio espiritual. Mas vamos voltar para a história dos discípulos. Jesus subiu para o céu, a igreja está lá, fundada em Pedro. Pedro negou Cristo 3 vezes. Aí Jesus chega em Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Aí Cristo chegou e Jesus falou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já ficou assim, é claro que eu te amo, Senhor. Ele já ficou desconfiado, né? Apacenta minhas ovelhas. Quando Jesus Cristo perguntou pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou triste, né? Falou, Jesus, tu sabes que eu te amo. Tu apacenta minhas ovelhas. Por que Jesus Cristo falou isso 3 vezes a Pedro, né? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então 3 vezes Pedro teve que falar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Então 3 vezes Pedro teve que falar que ama Jesus. Que lindo, né? Isso faz a gente pensar o seguinte. E Jesus ele sobe ao céu, né? Por que Pedro se entristece, né? Porque Pedro entendeu o que Jesus estava fazendo, né? 3 vezes, na 3ª vez ele falou, poxa, ele se lembrou que ele negou Jesus e se arrependeu, né? Então até o primeiro Papa, Pedro,
ele era um grande pecador. Ele fez um pecado que foi negar Jesus, um pecado gravíssimo. Mas ele se arrependeu. E ele assumiu o cajado da igreja. Só que ele estava covarde ali, estava com medo dos judeus. Jesus subiu ao céu e falou: espera aí que eu vou te mandar o Espírito Santo. Então um dia eles foram até Pentecostes, né? Eles foram até a sala do cenáculo. A Marina já está com a leitura separada. E eles foram lá rezar pedindo para Deus forças, porque eles estavam com medo. Jesus subiu ao céu, deixou a igreja para propagar o evangelho, só que eles estavam morrendo de medo. Eles não tinham capacidade intelectual. Eles mal sabiam falar, né? Você vê o que Pedro fala no evangelho. Pedro é um cara bruco, né? Pedro no evangelho era um cara brutão, né? E quando ele vai falar no evangelho, ele fala coisas decisivas. Afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Senhor, eu não lavo pés. Então que eu não lavo só seu pé, eu lavo sua cabeça e seu corpo inteiro. Você conhece esse homem? Não, nunca vi na vida. E negando Jesus 3 vezes. Pedro também assim: Senhor, eu te amo. Ou seja, é um cara de poucas palavras e decidido. Depois do Pentecostes, ele vai ficar um tagarela. Ele vai pregar o evangelho para 3.000 pessoas. E ele vai escrever ele vai escrever uma parte da Bíblia. Ele não sabia nem ler. Ele vai escrever uma parte da Bíblia. Ele vai guiar uma igreja. Ele vai ter coragem de morrer crucificado de cabeça para baixo. Mas o que aconteceu em Pentecostes para que aquele homem bruco, eu posso falar até meio burro, virou o primeiro papa da igreja? O que aconteceu? Foi o Espírito Santo que desceu. Atos dos Apóstolos 2. Vamos lá, Marina. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partas, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmados e perplexos, e diziam uns aos outros: que significa isso? Mas outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Parou. Depois, para não fazer uma lição, uma leitura longa, uma leitura curta, vamos fazer aqui. Depois Pedro vai falar: vocês, judeus, vocês mataram Jesus, vocês fizeram vocês fizeram da vida de Jesus, vocês mataram Jesus, mas Jesus não, a gente perdoa, veio para a igreja e ele batizou 3.000 pessoas naquele dia. 3.000. E antes de Pentecostes, como que ele estava? Ai, meu Deus, eu te amo, ai, mas eu não sei o que fazer. O que aconteceu em Pentecostes? É importante ressaltar que quem estava lá em Pentecostes, né? Maria estava lá em Pentecostes, né? E Maria, quem é Maria? Maria é a esposa do Espírito Santo, só isso. Porque vocês sabem muito bem que Jesus ele ele é filho de Deus e não teve relação sexual para conceber Jesus. Foi o Espírito Santo que passou com sua sombra sobre Maria e concebeu Jesus no ventre de Maria. E isso faz de Maria esposa do Espírito Santo, né? E Maria, ela conhecia o Espírito Santo muito bem. Então, vendo aquele bando de marmanjo barbudo com medo de morrer, ela falou: vamos ali no cenáculo. No cenáculo ela orou e o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, né? E o que isso significa na prática, né? Vamos ler o catecismo da Igreja Católica, né? Vamos ler o que eu escrevi aqui, Marina. Depois da leitura.
Os discípulos reunidos no cenáculo já eram igreja. Entretanto, estavam com medo, e sendo assim, estavam esperando o cumprimento da promessa de Jesus, o envio do Espírito Santo. Sendo assim, a presença da Virgem Maria é vital, pois ela é a esposa do Espírito Santo. A igreja nasce na prática de Pentecostes. Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para cumprir na terra, no dia de Pentecostes, foi enviado o Espírito Santo para que santificasse continuamente a igreja. Foi então que a igreja foi publicamente manifestada diante de uma grande multidão e teve o seu início e difusão do Evangelho dentre os gentios por meio da pregação, porque é convocação de todos os homens à salvação. A igreja é, por sua própria natureza, missionária, enviada por Cristo a todas as nações, para de todas fazer discípulos. Então, gente, aqui a gente vê a missão da igreja. A igreja já existia em Pedro, né? Só que essa igreja, ela vira missionária a partir do Pentecostes, porque o Espírito Santo, ele guia a igreja, como a gente vai ver mais pra frente. Então o pessoal sai em missão, eles não tem medo mais de morrer, eles não tem medo mais de ficar sem dinheiro, eles se abandonam em Deus e vão pra missão, né? E essa é a missão da igreja. Por natureza, a igreja é missionária. Onde que a igreja está, ela não fica parada, ela quer ir aonde que não existe igreja. Então, por exemplo, São Francisco Xavier, que foi o fundador dos jesuítas, eles falam, o evangelho não chegou lá no Japão e na China. Então vamos mandar missionário para lá. Onde que o evangelho não existe hoje? Na Coreia do Norte? Então vamos enfiar uns missionários lá escondidos lá, porque lá o cristão morre, né? Para evangelizar. A igreja, ela é ativa, ela vai em missão, ela vai onde que não tem pessoas, onde que não tem onde que não existe a igreja vai para tapar esse buraco, né? Por exemplo, os índios, não pode evangelizar os índiozinhos, porque não, tem que evangelizar todo mundo. Entra lá na Amazônia, celebra a missa para índio, sim, fala que Jesus ama ele, que Jesus morreu por eles, porque precisa falar, gente. Precisa ter esse ardor missionário. A igreja é missionária. E Jesus, quando subiu ao céu, falou, ide anunciar o evangelho a todas as nações. Isso é todas. Não é só 2, 3. Jesus não falou, menos os índios, que os índios já têm as culturas deles. Não, ide anunciar o evangelho a todas as nações. Porque onde tem ser humano, onde tem coração e onde tem consciência, tem espaço para Jesus. Se tem espaço para Jesus, tem espaço para salvação. Se tem espaço para salvação, tem espaço para a igreja também. Então a igreja, ela vai. O Papa Francisco, ele fala isso muito bem. A igreja é em saída. A igreja não é só ficar lá dentro da igreja. A igreja, a gente vai lá dentro da igreja, rezar, ter vida espiritual, pedir perdão dos nossos pecados, se alimentar de Jesus Cristo. Pra quê? Pra ficar com cara pro alto? Não, é pra gente dar catequese, é pra gente ir para as pessoas que não conhecem a Cristo, falar de Jesus pra elas, é pra gente evangelizar, é pra gente colocar em prática isso que a gente escuta, gente. Gente, eu quero que vocês deem fruto. Como catequista, meu desejo de coração é que vocês, ao sair daqui, crismados, com a unção do Espírito Santo, porque no crisma é isso que acontece no crisma, é o que aconteceu em Pentecostes, né? Vocês vão receber a força e os 7 dons do Espírito Santo para sair em missão. Não para ficar, crisma, primeira comunhão, ok, já fiz. Já fui batizado, ok. Agora eu vou fazer a crisma, ok, pronto. Já fiz a minha obrigação social. Se você pensar assim, eu tenho pena. Porque não vale nem a pena continuar se você tem esse pensamento. Agora, se você quer receber o crisma para fazer a diferença no mundo e para trazer as almas para o céu, você é muito bem-vindo aqui. Porque é a partir de agora, nesse momento, nessa impulsão do Espírito Santo, que você vai dar frutos do Espírito Santo. Talvez você é como Pedro, você tem medo. Mas quando você receber o Espírito Santo e se abrir a graça do Espírito Santo, você vai em missão sem medo. E Pedro, ele arregou também, sabia, gente? Ele já foi para Pentecostes, mas às vezes, quando Pedro foi morrer, ele foi fugir da morte dele. Jesus apareceu para ele e falou, você está indo para onde? É que eu sou o Papa, né? Então eu tenho que me fugir, porque os fiéis vão ficar sem mim.
E ele falou, tá bom, onde que você tá indo, Jesus? Ele, eu tô indo lá morrer por você de novo. Aí Pedro, não precisa não, eu vou. Aí Pedro foi lá e foi crucificado de cabeça para baixo. Depois eu conto melhor essa história de Pedro aí. Que não está na Bíblia, é uma tradição da igreja. Olha que legal. Que nem tudo está na Bíblia. Vamos lá, continua, Marina. Sim. No dia de Pentecostes... tá nessa parte aqui, Isso, né? isso. No dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a igreja foi manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispensação do mistério. O tempo da igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica sua obra de salvação pela liturgia da sua igreja, até que ele venha. Durante este tempo da igreja, Cristo vive e age. Agora na sua igreja e com ela. Age agora na sua igreja e com ela. De um modo novo, próprio desse tempo novo. Age pelos sacramentos e é a isso que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama economia sacramental. Esta consiste na comunicação ou dispensação dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da igreja. Isso, agora, a igreja vai em missão, mas a igreja, quando ela vai em missão, ela se estabelece. Quando ela se estabelece, ela faz os templos. E nos templos nós temos o quê? Né? Nós temos a celebração da liturgia, né? O que é a liturgia? Não vou falar porque é temas para as próximas aulas, que a gente vai falar sobre liturgia, né? Mas celebra a liturgia, que é os tempos fortes de oração, por exemplo. O tempo comum, que a gente reflete a vida pública de Jesus. O tempo da quaresma, que a gente reflete a paixão e morte de Jesus e a conversão. O tempo da Páscoa, que é esse tempo que é o tempo que a gente celebra a ressurreição de Jesus. A gente está agora no tempo comum, né? Tem o tempo de Natal, Advento, etc. Eu vou explicar tudo isso melhor. E a igreja, ela celebra os sacramentos, né? E os sacramentos da igreja, todos eles têm a presença do Espírito Santo, né? E vamos lá para a próxima parte. A gente vai explicar essas coisas mais nas próximas aulas. O Espírito Santo guia a igreja. Isso é importante. Porque nós estamos aqui porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Vamos lá, Marina. O que o nosso espírito quer dizer? A nossa alma é para os nossos membros, o Espírito Santo é para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo, que é a igreja. É ao Espírito de Cristo, como a um princípio oculto, que se deve atribuir o fato de todas as partes do corpo estarem unidas, tanto entre si como com a cabeça suprema, pois ele está todo na cabeça, como no corpo, todo em cada um de seus membros. É o Espírito Santo que faz da igreja o templo do Deus vivo. De fato, foi a própria igreja que o dom de Deus foi confiado. Nela foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, a arras da incorruptibilidade, confirmação da nossa fé e escalada da nossa ascensão para Deus. Porque onde está a igreja, aí está também o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça. O Espírito Santo é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salvífica em cada uma das diversas partes do corpo. Ele realiza de múltiplas maneiras a edificação de todo o corpo na caridade. Pela palavra de Deus, que tem o poder de construir edifício, mediante o batismo pelo qual forma o corpo de Cristo, pelos sacramentos que fazem crescer e curam os membros de Cristo, pela graça dada aos apóstolos que ocupam o primeiro lugar entre os seus dons, pelas virtudes que fazem agir segundo o bem, enfim, pelas múltiplas graças especiais, chamadas carismas, pelos quais ele torna os fiéis aptos e disponíveis para assumir os diferentes cargos e ofícios proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da igreja. Gente, é muito bonito o que diz aqui o Catecismo, no 797 798. E falando aqui, né, saindo desse, com todo o respeito dessa teologia
do catecismo, vou falar em palavras assim, gente pra gente, assim, pra gente entender, né? A igreja só está viva hoje, as portas do inferno não prevaleceram sobre a igreja até hoje por causa do Espírito Santo que confirma a igreja em todas as épocas do mundo. Exemplo, na época de Lutero, que ele dividiu a igreja no meio, né? Muitos pensaram que a igreja ia acabar, porque Lutero ele fundou a igreja protestante, né? Se revoltou contra a igreja e muita gente demandou mesmo. Só que a igreja ela se uniu em um concílio de Trento, e a igreja falou: nós cremos aquilo que os apóstolos criam. E o que aconteceu? Aconteceu que se descobriu a América. Então, enquanto perdemos metade da Europa para os protestantes, a gente ganhou um continente inteirinho para evangelizar. E nisso pode até fazer uma ligação com a história de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que chegou lá, ela apareceu lá para o índio Juan Diego, e pelo sinal prodigioso que aconteceu ali, toda uma cidade de índios, incas ou maias, eu não sei, eles foram batizados e mais de 3 milhões de índios aceitaram a conversão. Então, quando você perde 2 milhões de católicos aqui na Europa, a gente ganha 3 milhões de católicos no México, né? E sabe o que é isso? É o Espírito Santo que confirma a sua igreja, né? Enquanto a gente perde muitas pessoas na Europa para o protestantismo, a gente ganha 300 mil pessoas no Japão com os jesuítas, né? Ou seja, a igreja ela é confirmada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nos dá coragem para ir em frente em tudo aquilo que a gente faz na igreja. Eu não sei se eu tenho mais palavras para explicar esse mistério, né? Pelo batismo, a gente se torna corpo de Cristo, né? Quem não é batizado não faz parte do corpo de Cristo. Quem é batizado faz. Porque pelo batismo nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, né? Pelos sacramentos nós nos alimentamos do Espírito Santo também. Quando a gente está comungando, por exemplo, a gente está comungando Jesus, corpo de Cristo. Só que Cristo, ele é trino. Ele é Pai, é Filho e Espírito Santo. Então, por uma concomitância real, o que significa isso? Por Jesus ser trino, mesmo só estando ali o corpo de Cristo, nós comungamos também o Pai e o Espírito Santo. Então, quando a gente comunga bem, a gente está recebendo também o Espírito Santo de Deus. Certo? E também o Espírito Santo, ele nos faz assumir cargos dentro da igreja, né? Para a renovação da igreja. Então, muitas vezes você vê, por exemplo, o Carmelo. O Carmelo é um exemplo. O Carmelo é onde que vivem os carmelitas. E toda vez que você funda uma ordem, tem o fundador, e essa ordem ela vai que vai. Nossa, a evocação aqui, tá cheia aqui, mas chega uma hora que essa ordem ela fica tão cheia, tão prestigiada, que as pessoas começam a relaxar. Então o Carmelo virou uma bagunça, né? As pessoas não deixou de fazer penitência, as pessoas deixou de fazer as coisas, entendeu? E de repente o Espírito Santo ele faz surgir uma Santa Teresa d'Ávila e o São João da Cruz, que reformaram um Carmelo e deram novos frutos para a igreja. E quem surgiu do Carmelo depois dessa reforma? Frutos como Santa Elizabeth da Trindade, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Muitos santos, ou seja, São João da Cruz e a Madre Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, eles assumiram cargos, abade e abadesa, e eles reformaram o Carmelo, ou seja, mas também tem os cargos que os padres assumem, os bispos assumem, também tem os cargos aqui de leigos. Papa Francisco ele reconheceu uma coisa que já era um praxe da igreja. Se lembra da chave? Né? O Papa Francisco instituiu o ministério de catequista, né? Ou seja, ele usou a chave para falar: olha, leigo pode ser catequista, mas era uma coisa que já era
antes, né? Ele não está inventando as coisas, só está reconhecendo, né? Porque quem é o catequista por excelência? Quem é o catequista de vocês? Se perguntarem ao Mateus, se perguntarem para você, quem é o seu catequista? Quem você responde? Jesus. Não, você foi muito longe. Eu tô falando aqui. Quem é o seu catequista? É o padre, né? Da Boa Morte. Isso. O catequista de vocês é o Padre Rodrigo. Eu e minha mãe, a gente é a voz e a alma e o coração do Padre Rodrigo, porque o Padre Rodrigo ele tem que delegar, senão não dá conta. Entenderam, gente? Então, o catequista por excelência é o sacerdote. E nós estamos assumindo um ministério para ajudar o sacerdote. Assim como existe um ministro da comunhão, né, que é para ajudar o sacerdote na distribuição da Eucaristia para o povo na missa e para os doentes, porque o padre não consegue ir em todo lugar. Infelizmente tem pouco padre hoje, né? Tinha que ter mais. Mas também não é o bispo que é o responsável, o bispo delega para o padre, também não. Isso. Assim, também. Vamos ir ao limite. Isso aqui é para ir ao limite. Quem é o catequista? É o padre. E de onde que vem a autoridade do padre? Do bispo. De onde que vem a autoridade do bispo? Do papa. De onde que vem a autoridade? De onde que vem a autoridade do papa? De Jesus. Ou seja, no limite, é Jesus. É a graça de Deus. Você entendeu, Pablo? Onde que entra o cardeal nessa história? Opa, você já tá querendo entrar na próxima aula? Calma aí. Ai, feliz. Não, passa um pano, perdi a aula passada. Eu tô com abstinência de catequese. Então, cardeal, ele não é... Ó, eu vou ter que falar. Calma aí, segura aí. Segura aí. Quem quer que eu fale agora? Fala. Fale. Quem quer que eu fale na próxima aula, que é a aula do assunto? Fala também. Rapidamente. Já que ninguém fez oposição, porque já tá tarde, era para acabar a aula agora. Tem um último tópico aqui. Mas só rapidamente. A cardeal é um cargo. Como a gente leu aqui que o Espírito Santo confia cargos, né? É um cargo administrativo da igreja. Porque no sacramento da ordem existe um grau só da ordem, que é o grau de bispo, e bispo que ordena padres para ser seus auxiliares, e bispos que ordenam diáconos para serem os servidores do padre e do bispo, né? Esse é o sacramento da ordem. Ou seja, o papa ele é um bispo, não existe ordenação para papa, nem ordenação para cardeal. O papa ele é eleito pelos cardeais, os cardeais eles são criados pelo papa para formar um colégio que elege os papas, né? E isso a gente vai ver mais na próxima aula, fica com gostinho de cada um mais. E nós somos tudo bem, Matheus? Positivo. Agora qual o nome da nossa igreja, né? Nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E apostólica porque ela vem dos apóstolos. Romana porque Pedro morreu em Roma, como eu já falei em outra aula. Se Pedro morresse em Guaianazes, seria a Igreja Apostólica Católica de Guaianazes. Mas não, Pedro morreu em Roma. Paulo morreu em Roma. A pedra da igreja, que é Pedro, Pedro é a pedra. Sobre essa pedra edificaria nossa igreja. E onde que está a pedra? Pedro era bispo de onde? De Roma. Pedro morreu em Roma. Então, a sé de Pedro, onde que Pedro, os sucessores de Pedro eram os bispos de Roma. Então, por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, porque está formada em Roma, porque Pedro morreu em Roma. Mas por que católica, né? O Catecismo da Igreja Católica responde para terminar a aula de hoje. Vamos lá, Marina. Por que católica? A palavra católica significa universal, no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integridade. A Igreja é católica no duplo sentido. É católica porque Cristo está presente nela. Onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela receba dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis. Confissão de fé reta e completa,
vida sacramental integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Nesse sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes e sê-lo-á sempre até ao dia da parousia. É isso, Não tem então. a parte que fala Felipe de Abreu, blá blá Não, blá. não, as pessoas já sabem já. As pessoas já sabem. Então, a igreja, o que quer dizer a palavra católicos? Católicos do grego significa totalidade universal, né? Não é a Igreja Universal de Edir Macedo. A Igreja Universal quer dizer católico, quer dizer Igreja Católica total, ou seja, é a Igreja da totalidade, a Igreja Universal, é a igreja que abrange todo mundo. Você vê qualquer lugar do mundo, e isso eu estou falando no sentido moderno hoje. Qualquer lugar do mundo hoje tem uma igreja católica. Qualquer. Se não tiver em algum país por perseguição religiosa, ou um ditador comunista sanguinário, então tem uma igreja católica lá. Até na Coreia do Norte tem uma igreja católica, uma catedral católica que o regime deixa, né? Mesmo que esteja, mas a igreja está lá, né? Então está no mundo todo. Então é uma igreja mundial, uma igreja universal. Agora, quando a igreja não estava no mundo todo, né? Quando a igreja estava ali só entre os discípulos, por que ela era igreja católica, né? Por causa que é católica porque toda a doutrina está unida naquelas pessoas. Ou seja, naqueles apóstolos que eles ouviram de Jesus e eles passam para frente. E a igreja católica é a igreja que tem sucessão apostólica, ou seja, que ela vem de algum apóstolo, né? A gente vai ver em outras aulas que existe 21 igrejas católicas, né? Que tem comunhão com Roma, né? Não é só a igreja católica apostólica romana, tem a igreja católica apostólica armênia, a igreja católica apostólica greco-mequita, tem a igreja... Isso, a ortodoxa ela está em cisma. Tô falando as que estão em comunhão. O cisma do Oriente, né? Isso. Tem a igreja católica apostólica... As que estão em comunhão com o Papa, tô falando, né? Tem a cópita, né, do Egito. A cópita do Egito, a cópita do Egito tem uma que está em comunhão e tem outra parte que ainda não está. E é isso que é o ecumenismo na igreja, rezar para que as igrejas se tornem uma de novo, né? Para que os ortodoxos voltem, né? Tem o patriarcado de Moscou. O patriarcado de Moscou na Rússia ele está separado da igreja. O patriarcado de Moscou é descendente do patriarcado de Constantinopla, que caiu nas mãos dos turcos otomanos, né? Isso é assunto para outras aulas. E a igreja católica é aquela que tem os sacramentos validamente ministrados por um padre ordenado, né? Então tem fotocópia por aí que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, Igreja Católica Apostólica Brasileira. Ah, que legal, a Igreja Católica Apostólica no Brasil. Não, gente. Igreja Católica Apostólica Brasileira, a gente vai voltar a falar deles na aula sobre as falsas doutrinas, é uma igreja um bispo da Igreja Católica que se separou, apostatou da igreja e fundou uma igreja com o nome católico. Então isso engana muita gente. Os protestantes são igreja católica? Não são. Por quê? Porque eles não têm totalidade dos sacramentos. Eles só têm um batismo. Eles só têm o sacramento do batismo. E alguns consideram o sacramento do matrimônio, mas eles não têm crisma, não têm eucaristia, não têm confissão, né? Por exemplo, aí por ser esse nome muito, essa hierarquia, esse nome muito muito conhecido pelas pessoas, alguns pastores protestantes usam, né? Por exemplo, a Igreja Universal quer dizer o quê? É a Igreja Católica com outro nome, só com universal, um sinônimo, né? Aí o que você tem lá? Bispo. Bispo isso, bispo aquilo. Aí quando o pessoal fala, Edir Macedo é bispo, que nem Dom Odilo Scherer. Não, quem é bispo é Dom Odilo Scherer. Um arcebispo, né? Que eu vou explicar o que é o arcebispo na próxima aula, né? Edir Macedo ele toma para si esse título, mas ele não é, porque bispo é aquele que tem sucessão apostólica. Quem foi o descendente do apóstolo que ordenou Edir Macedo bispo? Ninguém, entendeu? Aí tem outro que é mais arrogante ainda, apóstolo. Mano, a Igreja Católica proibiu das pessoas se denominar apóstolo depois dos apóstolos.
Não pode falar que eu sou um apóstolo, eu posso falar que eu sou discípulo. E os bispos são sucessores dos apóstolos, né? Mas não posso falar que é apóstolo. Apóstolo é só aquele que viu Jesus, depois acabou. Aí o cara fala, eu sou apóstolo Valdemar. Não é. Viu Jesus por acaso? Andou com ele? Não. Os bispos são testemunhas espirituais e são sucessores dos apóstolos. Mas amém, gente. Vamos abrir para as dúvidas. Então, mas só tem mais uma dúvida, né? Você falando das igrejas e tal. E aí eu me lembrei que eu estava estudando, né? Teve uma igreja lá, na época lá que o rei era casado com uma mulher, não sei se é Ana Bolena, coisa assim. Que aí ele não podia separar não podia casar de novo, né? Ou então ele ia casar com a Ana Bolena e não podia, aí ele fundou... O Henrique VIII. Aí ele fundou a igreja pra casar com ela, coisa assim, não foi? É um rolo histórico isso aí, pelo amor de Deus. Não dá pra explicar porque já acabou a aula. Mas, de certa forma, o cara... o Papa defendeu... casou. Não adianta querer separar depois. O cara quis anular o casamento dele era válido. O Papa preferiu perder a Inglaterra toda, mas não anulou o casamento do cara. Aí o cara fundou a igreja da Inglaterra, inclusive que é a igreja da Rainha Elizabeth, né? É a igreja anglicana. Alguém mais tem alguma dúvida? Ela não vale pra... Não é válida pra igreja católica. Não. Uma dúvida. Os protestantes têm a segunda... Ai, como que é o nome? Esqueci. Bíblia? Sim, vamos falar. Segunda Bíblia? O Segundo Testamento? O Segundo Testamento? Tem. Igual ao nosso, igualzinho. Porque eu vi uma... Não sei, não lembro, mas foi tipo uma reportagem que um pastor, tipo, viu da nossa igreja e ele foi pra igreja católica. Ele meio que... Sim. Aí eu fiquei meio assim. Tá acontecendo muito isso, Stephanie. Por quê? Os protestantes... Obrigado, Larissa. Os protestantes estão fazendo muito isso, sabe? Nos Estados Unidos, por exemplo, o que acontece? Teve um pastor chamado Scott Hahn, doutor em Bíblia, e ele começou, eles são muito focados na Bíblia, né? Tem que estar na Bíblia, cadê a Bíblia? Tá na Bíblia, cadê a Bíblia? Aí esse pastor Scott Hahn, ele começou a estudar a patrística. O que é a patrística? São os primeiros cristãos. Traduzindo para a nossa língua, é a tradição da igreja. É aquilo que foi falado, escrito fora da Sagrada Escritura, que é uma coisa passada dos apóstolos. Ele viu que aquilo era perfeitamente compatível com a Bíblia, e quando ele foi na missa, conhecer a missa, ele viu na missa o livro do Apocalipse todinho. Ele se converteu à igreja católica. Ou seja, quando os pastores, os evangélicos, eles começam a estudar os primeiros cristãos e a literatura patrística, eles acabam voltando para a igreja católica, sob o risco de eles serem hipócritas, né? Porque, por exemplo, a gente comunga, a gente venera as imagens, e os primeiros cristãos comungavam e veneravam as imagens. Confessavam seus pecados e celebravam a missa. De onde que vem essa história que não tem missa, que só a Bíblia que está tudo na Bíblia e só a Bíblia? Veio com Lutero 1500 anos depois. Ou seja, Lutero ele anulou 1500 anos de cristianismo porque ele queria estar certo. E teve muita gente que caiu nessa, né? Assim como o Espírito Santo santifica a igreja, o capeta também tem os seus discípulos, né? E eles fazem essa anti-igreja, né? E lutar contra a nossa igreja, né? Não esqueçamos, Jesus é rei do universo, mas o príncipe desse mundo é o tinhoso. Então nesse mundo a gente está sujeito a ele. Então a gente reza e não. Você entendeu, Stephanie? Entendi. A Larissa, desculpa. E a Stephanie, tem dúvida não? Não, só tem dúvida. Eu fico preocupado com isso. Ou ela é uma gênia, ela tá entendendo tudo, ou não entendeu nada. Porque você explica muito bem. Ah, tá. Você é um belo professor. Eu tô sabendo. O homem da dúvida é o Matheus. Por enquanto eu tô sem dúvida. Por enquanto. Não, eu deixei de falar muita coisa na aula de hoje. Olha o horário que já é. Ô Diogão, tá quietinho aí? Você pode falar com a gente? Você tem alguma dúvida? Sem dúvida. Gostou da aula? Tá acompanhando? Tá conseguindo discernir? Gostei. Cheguei um pouquinho atrasado, mas gostei sim. Vai estar lá disponível no YouTube. Mônica?
Não tenho dúvida não, Felipe. Tranquilo. Eu acho que essa aula, a sensação que eu tenho, Mônica, é que ela está incompleta, que eu deixei de falar um monte de coisa. Mas aí vocês têm que estudar também, né? Não é só eu. Então vocês vão Não, atrás, tá ótimo. vão pesquisar mais, porque eu vou passar um filme e Sim. eu vou passar um filme sobre como as portas do inferno elas não vão prevalecer nunca sobre a igreja. E o nome desse filme é Cristiada. Quem já ouviu falar desse filme? Eu não ouvi ainda, mas já vou anotar aqui que eu quero assistir. Cristiada. Vai ter várias... Vocês vão ver muita coisa nesse filme. Inclusive São José Sanches del Rio. Um santo criança que deu a vida por Cristo Rei. Esse filme, ele inflama meu coração. Ele faz eu ficar católico e aguerrido. Mas é muito bom, né? Pablo. Oi, tudo bom? Sem dúvida aqui. Então, beleza. Não veio depois falar, olha, mas... Onde está na Bíblia que Jesus fundou a igreja? Tem dedo, né? É minha gente. Até hoje não me tinha conformo visto- com as pessoas falam isso. Oi. Eu tinha visto esses dias, tem acho que é um padre da igreja chamado Justino, né? São Justino. Aí ele é o lá cara. do ano 100, mais ou menos. Aí ele escreveu num livro, assim, como que era a missa de domingo, né? E é tipo, exatamente como que é hoje em dia, assim, né? É uma tradição de 2000 anos mesmo, assim, né? Coisa nova, né? Sim, e aí é aquilo que o apóstolo fala, né? Paulo fala, né? No dia 1º, né? Que é domingo, né? Dia 1º é o domingo. A gente se reúne para partir o pão e foi repetindo as palavras de Cristo. Ele fala exatamente as palavras de Cristo na Santa Ceia. E é a Santa Missa, ou seja, a igreja, é claro que mudou muita coisa, né, gente? Mudou muitas coisas de aparência, de liturgia, de altar aqui, de incenso ali, vai se adquirindo com o tempo as culturas dos lugares, mas a forma sacramental é diretamente aquela que os apóstolos nos passaram. Ou seja, muda-se coisas periféricas. Por exemplo, antes não tinha banco na igreja, agora tem. Antes assistia a missa em pezão mesmo. Ou antes a missa dos primeiros cristãos era uma rodinha, o pessoal sentava ali, partia o pão, mas celebrava a missa ali sentado. Aí esse negócio de senta, ajoelha, aí vai de cada lugar, vai se adquirindo com o tempo, com a piedade, com a tradição, conforme a igreja vai vendo o que é melhor. Por exemplo, a confissão dos pecados sempre esteve presente, né? Mas antigamente não tinha esse negócio de confessar pro padre individualmente, não. Reunia o povo ali e todo mundo falava os seus pecados e todo mundo ouvia o pecado de todo mundo. Entendeu? E aí todo mundo ficava constrangido, claro, né? Aí o padre viu, todo mundo é pecador, eu te absolvo dos seus pecados, absolvia todo mundo. A igreja viu que era melhor as pessoas confessar individualmente, né? Então são coisas que mudam, ou seja, o sacramento é o mesmo, o que muda são as formas de que ele é vivido, né? E isso é a igreja católica, gente. A mesma missa de 2000 anos atrás é a missa que a gente vai domingo agora. Só mudando não mudando nada do rito. Não, muda-se às vezes o rito, a liturgia, mas a forma sacramental, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é a mesma que o apóstolo Pedro celebrou na primeira missa dele. Amém, gente? Alguma dúvida ainda? Então, eu vou interromper a gravação. Pessoal do futuro que viu a aula de hoje, deixe seu like no YouTube. Compartilhe o vídeo para as pessoas que se evangelizarem também. Um abraço